Inicialmente o projeto do PSG não deu com Ibra, depois não deu com Cavani, posteriormente não deu com Neymar, depois não deu com Messi também, e agora novamente não deu com Mbappé. Vai dar com quem então? Pois é, exatamente, é uma boa pergunta para se fazer ao PSG, ou principalmente à própria gestão, que cada vez mais fica apequenada. Será que o PSG nunca será campeão da Champions? O Qatar sempre investe milhões de euros para fazer do Paris um campeão europeu, trouxe até o Neymar na maior transação da história e o título não veio. Com Lionel Messi não foi diferente, também não. Então a dupla sul-americana foi embora e Mbappé ficou para provar que o Andorinha só era capaz de fazer verão, mas não fez. Mas agora a Andorinha tem destino, só e de saída, para voar em direção a Madrid na próxima temporada. A ele cabe enfrentar de vez o azarão da Champions nas semifinais. O PSG perde em Dortmund por 1-0, com Mbappé acertando a trave e recebe hoje o Borussia para virar o placar no Parc des Princes lotado. Primeiro tempo duro, com melhor oportunidade de gols dos alemães e enorme defesa de Donnarumma. Começa o segundo e de cara, aos 2 minutos, Emery acerta a trave. 2 minutos depois, Hummels sobe de cabeça em cobrança de escanteio e põe o Borussia na frente, 1-0. Os franceses vão desesperados à frente, mas nada acontece. Aos 86 foi a vez de Mbappé mandar a bola na trave, com o milagre de Kobel, e aos 87 o Vitinha acertou o poste pela 4ª vez. Só se ouvia a cantoria de 2.500 representantes da célebre Muralha Amarela em Paris. O Borussia convidava o rival Bayern de Munique para dançar em Wembley, na final da tão esperada Champions, no dia 1º de junho, numa final alemã em Londres, para rejeitar a final de 11 anos atrás, exatamente na capital inglesa. Claro que para tanto os bávaros terão de eliminar simplesmente o Real Madrid, nessa quinta-feira 8, às 4 horas no Santiago Bernabéu. O jogo está 2-2, placar de Munique. Kobel precisa explicar o que ele passa nas traves para atrair tantas bolas para si. Apontado como verdadeiro azarão da semifinal, o Dortmund driblou a desconfiança e superou o Paris nos 2 jogos. Esta é a 3ª vez que a equipe alemã chega à final da Champions League, depois de serem campeões em 96-97 e vice em 2012-2013. Empolgado, o time aproveitou o momento oportuno para provocar o adversário francês derrotado da noite. Em suas redes sociais, o Borussia Dortmund republicou um post do PSG de 2020, quando os franceses levaram a melhor nas oitavas daquela temporada. Na legenda, os aurinegros ironizaram: "Tem gosto de um bom vinho". Na foto publicada pelo PSG em 2020, o elenco do clube, em atitude irônica e provocativa, simulou a famosa comemoração de Erling Haaland e defendia o Dortmund naquela temporada. Isso porque no jogo de ida daquelas oitavas, o centroavante norueguês, atualmente no City, marcou os 2 gols da vitória por 2-1 e comemorou do jeito que mais gosta, sentado na grama e simulando meditação. Veio a partida de volta, os franceses triunfaram por 2-0, avançaram de fase e resolveram zoar o Haaland. O que exatamente resta ao Paris na temporada? De campeão francês antecipado a eliminado na semifinal da Champions, o PSG foi do céu ao inferno em questão de apenas dias. No final de abril, o clube parisiense faturou seu 12º título da Ligue 1 e se isolou como o maior vencedor do torneio. Entretanto, a conquista certamente passou a ter um peso bem menor a partir do momento que a equipe de Luiz Henrique caiu nessa Champions. Afinal de contas, como citado, erguer o troféu da principal competição europeia é a grande obsessão do Paris há alguns bons anos. Ainda que não exatamente sirva de consolo, o PSG pode soltar o grito de campeão mais uma vez a temporada. No dia 25 de maio, os parisienses enfrentam o Lyon em jogo válido pela final da Copa da França. A bola rola a partir das 4 horas da tarde no estádio Pierre Mauroy em Lille. Além disso, o time pegará Toulouse, Nice e Metz, ambas as equipes pelo campeonato francês, que já não vale de muita coisa. Mbappé foi cobrado por parte da torcida do Paris, que ficou na bronca pelo jogador ter passado em branco na semifinal. E com a eliminação na semifinal, o PSG vai terminar mais uma temporada sem o título da Champions, sendo esta a última dança de Kylian Mbappé. Com fim de contrato em junho, o jogador anunciou a saída do clube e tem como principal destino o Real Madrid. O projeto de investimento do Paris tem como principal ambição a Champions, mas que parece cada vez mais distante. Grandes jogadores passaram pelo Parque dos Príncipes, como Lionel Messi, Beckham, Neymar, Ibrahimovic e o próprio Mbappé, mas não alcançaram o topo da Europa. E o sonho desse craque Mbappé, o sonho dele a se despedir do Paris com título, acabou fracassando. Tchau pra orelhuda. O jogador já afirmou publicamente que essa será sua última temporada de fato, e a expectativa é que ele será anunciado no maior campeão da história do próprio torneio europeu. Aos 25 anos e campeão do mundo pela França, Mbappé é um fenômeno na Champions League, mas em números, porque quando o PSG realmente precisou, o atacante não conseguiu reverter sua efetividade em taça. Ao todo, disputou 64 partidas com a camisa do clube, com 42 gols marcados e 22 assistências, ou seja, uma participação em gol por jogo. Segundo o SofaScore, Mbappé levou apenas 83 minutos para participar de gol. Mesmo jovem, ele já entrou até no top 10 de artilheiros da história da Champions, empatando com Ibrahimovic e Shevchenko, e apenas 2 gols atrás de Thierry Henry, seu compatriota francês. Pois foi justamente isso, a queda do Paris pro Borussia Dortmund levantou certos
vilões. Um deles, Mbappé, principal estrela da equipe, que foi atacado até pela imprensa francesa. Em uma publicação logo após o fim do jogo na capital, o tradicional jornal francês L'Équipe fez duras críticas à atuação do camisa 7 nos 2 jogos contra o Dortmund nessa semifinal da Liga dos Campeões. O veículo até citou a atuação sem brilho do time da casa como um todo, mas Mbappé foi sem dúvidas o mais atacado de todos. O L'Équipe começou citando o sonho inacabado do atacante de conquistar uma Champions pelo Paris, uma vez que, segundo apurou a ESPN, Mbappé tem um acerto já que com outra equipe. Em seguida, o jornal criticou a atuação do astro tanto na Alemanha quanto na França e até disparou. Mbappé fez quase tudo errado em 180 minutos. A sua marca em Paris permanecerá manchada para sempre. E o veículo não foi o único na França a detonar a atuação do camisa 7. O Le Parisien deu uma singela nota 3.5 de 10 para Kylian Mbappé. Nas palavras do jornal, um desfecho triste. Esperávamos que ele mostrasse o caminho, mas o campeão mundial teve toda a dificuldade do mundo para trazer perigo enquanto evoluía em sua zona preferencial pela esquerda ou para fazer diferenças notáveis. O atacante foi muito discreto, como já tinha sido na primeira partida. Com bola rolando, o Paris até que tentou, mas acabou sendo novamente surpreendido pelo Dortmund, que fez o gol da vitória com o zagueiro Mats Hummels logo aos 5 minutos do segundo tempo. Já o técnico Luis Enrique, em entrevista após o apito final, disparou contra a eliminação. Foi um jogo disputado, mas para ser sincero, penso que nós tínhamos que ter vencido. Tivemos 31 finalizações, sendo 4 na trave. O futebol às vezes é tão injusto. Parabéns a eles, o Borussia é uma grande equipe e espero que consiga vencer a final, disse o treinador justamente na entrevista. Com o investimento nos últimos anos, o Paris tem como principal projeto a conquista da Liga dos Campeões, escapado em 2020 para o Bayern de Munique na única vez em que chegou à decisão. Luis Enrique lamentou o resultado, mas reiterou que já colocou o próximo ano em pensamento. É nosso trabalho tentar criar algo e é um momento triste. Precisamos criar algo que seja especial e no próximo ano vamos tentar vencer a competição. As partidas de ida e volta tiveram histórias parecidas. Apesar do Dortmund ter o controle do placar, sofreu muita pressão do Paris e teve muita dificuldade para marcar os gols. Na Alemanha, pelo primeiro jogo, foram 14 finalizações, sendo 2 bolas no poste. Já na França, o ataque liderado por Kylian chutou 30 vezes ao gol, mas com aproveitamento baixíssimo. Apenas 5 delas foram na meta defendida por Kobel. O recorde de 4 bolas na trave em um mesmo jogo traduz uma ineficiência ofensiva ainda mais gritante. Desde a fase de grupos até a eliminação na semifinal, o PSG atingiu a trave em um total de 14 vezes. O time encerra a participação na liga com 19 gols marcados, sendo 8 deles anotados por Mbappé e o 7º melhor ataque geral do torneio. O volume de finalizações dos 2 duelos não traduziu o que realmente foram as atuações ofensivas do clube. O time de Luis Enrique, na verdade, careceu em criatividade e poder de decisão. Mbappé, de quem muito se esperava nos jogos, teve atuações interrompidas pela trave nas 2 partidas. Com 1-0 em Paris, Borussia Dortmund garante vaga ao sonho. E se por um lado o sonho acabou, no outro tá só começando. Após 11 anos, Marco Reus e Borussia Dortmund estão de volta à final de uma Champions. Com a vitória por 1-0 contra o Paris, os aurinegros carimbaram passaporte em Wembley. O local é simbólico. Foi no palco inglês que o Borussia jogou sua última final em 2013. Emocionado com a classificação para a decisão, Marco Reus, que entrou em campo por 34 minutos de jogo e vive sua última temporada com a camisa do clube, deu uma declaração recheada de sentimento, onde tudo começou em 2013. Depois de mais de 10 anos, estamos de volta à final. Temos que vencer agora. É o nosso momento. Caso contrário, seria uma M. O Reus terá a oportunidade de uma última dança com os aurinegros. Aos 34 anos, o jogador vive seus últimos momentos pelo clube, onde é ídolo, e fez carreira durante 12 temporadas. A última partida do alemão com a camisa do clube será justamente pela final da Champions, com a oportunidade de levantar o maior troféu da sua carreira. Em 2013, o Borussia Dortmund foi derrotado por 2-1 contra um de seus maiores rivais, o Bayern de Munique. Com o gol de Robben nos últimos minutos, os bávaros conquistaram a taça de forma emocionante e traumática para os aurinegros. Marco Reus esteve em campo e passou em branco na decisão. O mais curioso é que o Bayern pode ser novamente o adversário do Borussia na final. Se passar pelo Real Madrid, a mágica vai acontecer.
Mas você realmente acredita que o Borussia Dortmund tem condições de ganhar o título? O PSG vai enfim ganhar a Champions em algum momento da vida? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!